Imagine um avião pequeno cortando os céus da Amazônia colombiana, carregando uma mãe e seus 4 filhos rumo ao que deveria ser um recomeço. A floresta abaixo é densa, viva, pulsante. Mas também guarda segredos, armadilhas, e um silêncio que engole até o grito mais desesperado. No dia 1º de maio de 2023, aquele voo não chegaria ao destino. O que viria depois é uma das histórias mais inacreditáveis do nosso tempo. E antes que a selva feche essa história com folhas e neblina, você que está assistindo pode ajudar a manter esse canal vivo. Se essa história já te arrepiou até aqui, curta o vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Porque acredite, tem muita coisa vindo por aí que parece invenção, mas é tudo real. O voo 7534 da companhia Avialine Charter decolou do pequeno povoado de Araraquara, na Amazônia colombiana, com destino à cidade de São José del Guaviare. Dentro dele, estavam Madalena Mucutui, uma mãe indígena da etnia Itoto, e seus 4 filhos, Leslie, 13 anos, Solene, 9, Tim Noriel, 4, e Christian, apenas 11 meses. O pai das crianças os esperava ansioso no destino, esperando retomar a vida familiar. Mas o destino tinha outros planos. O monomotor Cessna perdeu contato por rádio poucos minutos após a decolagem. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma localização precisa. Apenas um silêncio súbito, o mesmo que a selva impõe quando algo cai em seu território sem permissão. Foi só 2 semanas depois que os destroços foram encontrados. A cena era desoladora, o avião esmagado contra árvores altas, o cheiro de combustível impregnado nas folhas. Dentro da fuselagem, estavam os corpos dos 3 adultos a bordo, a mãe das crianças, o piloto e outro passageiro. Mas havia algo ainda mais perturbador, não havia sinal algum das crianças. Nem sangue, nem roupas, nem pegadas. Nada. A princípio, cogitou-se o pior. Talvez os corpos tivessem sido arrastados por animais. Talvez estivessem presos em algum ponto inacessível da floresta. Mas então veio a primeira pista. Um frasco de mamadeira, limpo, sem marcas de tempo, sem mofo, como se alguém ainda o estivesse usando. Dias depois, foram encontrados restos de frutas comidas cuidadosamente, pequenas pegadas, fraldas sujas escondidas sob folhas. As crianças estavam vivas e em movimento. A selva havia engolido o avião, mas as crianças tinham escapado. O governo colombiano iniciou a chamada Operação Esperança, um dos maiores esforços de resgate da história recente do país. Mais de 100 militares, cães farejadores e dezenas de indígenas voluntários entraram na floresta com equipamentos de última geração e com rezas antigas. Porque ali, naquela região onde a ciência encontra o sagrado, nenhum conhecimento é suficiente sozinho. Os militares levavam rádio e GPS. Os indígenas levavam tabaco, folhas de coca e orações para os espíritos da mata. E havia uma convicção estranha entre os mais velhos. As crianças não estão perdidas. Elas estão sendo protegidas. Enquanto o mundo acompanhava, perplexo, a busca por sobreviventes mirins em uma das selvas mais perigosas do planeta, a floresta parecia brincar com os resgatistas. Um dia, os cães latiam em uma direção. No outro, os rastros apontavam para o lado oposto. Como se algo, ou alguém, os guiasse por trilhas invisíveis. Uma das imagens mais simbólicas daquele mês foi uma fralda deixada em um galho, cuidadosamente pendurada como se fosse um aviso: estamos aqui. Mas quando os soldados chegaram, não havia ninguém. Apenas silêncio. E a floresta, observando. Enquanto isso, as chances de encontrá-las com vida diminuíam a cada dia. Leslie, a mais velha, tinha apenas 13 anos. Mas possuía algo raro, o conhecimento ancestral dos Uitotos, aprendido com a mãe e os anciãos de sua aldeia. Ela sabia que algumas frutas não se comem. Sabia ouvir os pássaros e decifrar o que seus cantos queriam dizer. Sabia dormir enrolada em folhas para manter o calor do corpo. E sabia que, às vezes, é preciso ficar em silêncio, para que os espíritos mostrem o caminho. Com a irmã de apenas 11 meses nos braços e os irmãos mais novos ao lado, Leslie liderou uma odisseia de 40 dias na selva. Passaram fome. Dormiram em árvores. Fugiram de cobras. Escaparam de onças. Beberam água da chuva. Comeram sementes amargas. Sobreviveram. Mas há detalhes que não se explicam só com instinto. Em relatos posteriores, algumas frases das crianças deixaram até os adultos mais céticos desconcertados. Uma delas disse: à noite, alguém vinha. Ajudava a cobrir a gente. Mas quando olhávamos, não tinha ninguém.
Os indígenas que participaram da operação reconheceram o relato. Dizem que esse alguém pode ser um duende da mata, um espírito protetor das crianças puras de coração, segundo as lendas dos Uitotos. Um ser que vive entre os cipós e neblinas, e que só aparece quando o perigo é muito grande. Mas naquele momento da busca, ninguém sabia disso ainda. Só sabiam que 4 crianças estavam vivas. E que a floresta parecia escondê-las. Você acreditaria se te dissessem que crianças tão pequenas sobreviveram a uma queda de avião e depois vagaram sozinhas pela selva por mais de um mês? Você vai conhecer os mistérios que rondaram essa busca, os depoimentos que apontam para o sobrenatural e os sinais que nem a ciência conseguiu explicar. Então fique com a gente. O que vem a seguir parece mentira, mas aconteceu. A selva amazônica não é apenas um mar de árvores. Ela é viva, respira, observa. Às vezes acolhe, às vezes engole. E em maio de 2023, ela recebeu 4 crianças indígenas, sozinhas, feridas, famintas, e as desafiou a sobreviver onde nem soldados experientes ousam dormir sem medo. Por isso, se você já está impressionado com essa história real, não esqueça, deixa seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inacreditáveis como essa, e mostra que você também valoriza a força, o mistério e a coragem que existem por trás do impossível. Enquanto helicópteros sobrevoavam a mata e grupos de busca se embrenhavam pelas trilhas, as crianças seguiam em silêncio, escondidas por entre raízes e sombras. O grupo era liderado por Leslie Mukutui, de apenas 13 anos, mas com sabedoria ancestral de uma adulta. Ela sabia o que podia comer e o que era veneno. Sabia como improvisar uma cama com folhas secas. E sabia que fazer barulho demais poderia atrair algo pior do que predadores. Durante os primeiros dias, o corpo da mãe, que sobreviveu à queda, mas faleceu 3 dias depois, serviu de amparo e orientação. Segundo relatos posteriores, ela teria dito às crianças para seguirem em frente, juntas, antes de morrer. Leslie, então, tomou para si a missão de manter os irmãos vivos. Eles dormiam abraçados, bebiam água da chuva acumulada em folhas, mastigavam sementes e pequenos frutos. Mas o tempo corria contra eles. O bebê, Christian, tinha apenas 11 meses. E em determinado momento parou de chorar. Ficou quieta, fraca. Mas não morreu. E é aqui que os relatos começam a ficar estranhos. Soldados que participaram da busca afirmaram que, por 2 vezes, encontraram fraldas limpas cuidadosamente dobradas, deixadas sob folhas. Um sargento veterano relatou. Parecia que alguém estava cuidando do bebê, como uma avó ou uma irmã muito zelosa. Mas não era possível. Não havia recursos. Nada para lavar. E mesmo assim, estavam limpas. Havia também rastros impossíveis de ignorar, um par de pegadas infantis, ao lado de pegadas que não pertenciam a nenhum adulto. Os cães que acompanhavam a missão latiam para o nada, apontavam para direções onde não havia movimento visível. Era como se estivessem seguindo um cheiro invisível, relatou um dos guias indígenas. Os próprios indígenas Uitotos que participaram da busca afirmaram que, desde o início, sentiram a presença de algo maior. Segundo eles, espíritos antigos estavam protegendo as crianças. Um dos xamãs que acompanhava a missão disse que sonhou com a avó das crianças apontando para o norte, indicando o caminho. Na cultura Uitoto, a selva não é apenas um cenário. Ela é sagrada. Cada árvore tem um espírito. Cada animal tem um propósito. E os chamados curupiras, pequenos guardiões da floresta, são conhecidos por proteger os inocentes. Para eles, crianças puras de coração são especiais, intocáveis e protegidas até mesmo pela própria floresta. Leslie contou, depois de ser resgatada, que ouvia barulhos durante a noite, como passos, assovios e sussurros. Às vezes, ouvia sua mãe chamando. Às vezes, alguém que ela não conhecia. E uma das frases que mais chamou a atenção dos repórteres foi dita por sua irmã Solene, de 9 anos. Uma mulher vinha e ficava perto. Ela dizia que estava cuidando da gente. Mas a gente não via ela. Esses relatos se repetem há séculos entre os povos originários da Amazônia. Histórias de seres que aparecem apenas para crianças. Que guiam, alimentam, acalmam. Alguns chamam de Mãe da Selva, outros de Encantada do Vento. Entidades que não pertencem ao nosso mundo, mas que existem no limite entre o real e o invisível. Durante a busca, o exército jogava kits de sobrevivência por helicóptero, alimentos, apitos, lanternas. Em um momento, encontraram um pacote aberto e comido cuidadosamente. Mas nada ao redor. Nenhuma pista.
Apenas a marca discreta de 4 crianças, e o silêncio. Os militares também espalharam alto-falantes com a voz da avó das crianças, chamando seus nomes em língua Oitoto. Era uma tentativa de guiá-las. O que ninguém esperava é que, depois disso, os cães começaram a farejar em direções opostas. Um dos soldados disse: era como se elas estivessem se movendo sem deixar rastro. Como se a floresta as tivesse engolido, e agora estivesse brincando com a gente. Alguns chegaram a questionar se realmente estavam lidando com sobreviventes humanos. Mas os indígenas mantinham a fé, elas estavam vivas. E sendo guiadas. No 39º dia de busca, uma pista decisiva foi encontrada. Pequenas pegadas próximas a um ponto onde o chão ainda estava quente, como se alguém tivesse feito uma fogueira recente. Mas não havia fogo, nem carvão, nem cinzas. Apenas o chão quente, e um laço de cabelo. No dia seguinte, as 4 crianças foram finalmente encontradas, cobertas de lama, magras, mas vivas. A cena emocionou o mundo inteiro. Os soldados choravam. Os indígenas ajoelharam e agradeceram a selva. Mas o que mais chamou atenção foi o estado mental das crianças. Elas não estavam em choque. Estavam serenas. Como se soubessem que voltariam. E quando perguntaram a Leslie como conseguiram sobreviver, ela apenas respondeu: a floresta não deixou a gente morrer. E é essa frase que ecoa até hoje entre aqueles que participaram da operação. Porque sobreviver 40 dias na Amazônia com um bebê nos braços, sem comida, sem abrigo e sem ajuda, não é só sorte. É milagre. É místico. É ancestral. Então segura firme. Porque o que vem a seguir parece mentira. Mas é tudo real. O helicóptero militar pousou com dificuldade em meio à vegetação densa. Soldados correram até o ponto marcado pelos rastreadores indígenas. E ali, debaixo de galhos quebrados e cobertas improvisadas de folhas e cipós, estavam elas, 4 crianças, vivas. Magras, sujas, com olhar distante, mas de pé. O mundo assistiu incrédulo. Após 40 dias na selva, elas tinham vencido. Mas, será que venceram sozinhas? Se essa história te arrepiou até aqui, é porque você sabe que tem algo além do explicável. Então, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal, porque aqui você encontra histórias reais que desafiam a lógica e nos fazem pensar se realmente estamos sozinhos nesse mundo. O resgate foi transmitido em cadeia nacional. As imagens mostravam Leslie, a mais velha, com um dos irmãos no colo e os outros 2 agarrados a ela. Seus olhos não eram de pânico. Eram de alguém que tinha visto algo, e entendido. Segundo os paramédicos, ela pediu água. Depois, pediu comida. E então, apenas disse: a gente sabia que ia ser achado. A floresta contou. As crianças foram levadas para um hospital militar em Bogotá. Lá, passaram por exames físicos e psicológicos. Estavam desnutridas, sim, feridas, com marcas de picadas e arranhões. Mas também estavam estranhamente calmas. Nenhuma entrou em estado de choque. Nenhuma teve alucinações. E nenhuma chorava. Durante os dias seguintes, psicólogos, médicos e repórteres tentaram entender como 4 crianças, uma delas com apenas 11 meses, conseguiram sobreviver 40 dias em uma das regiões mais hostis do planeta. A resposta que mais apareceu foi: elas não estavam sozinhas. Leslie confirmou que recebia ajuda durante a noite. Dizia ouvir passos e vozes, mas não de animais. Às vezes, alguém se aproximava e dizia para dormir, para descansar. E sumia logo depois. Em entrevista fechada, ela contou que certa vez sonhou que a mãe a visitava e dizia para seguir o rio. No dia seguinte, ela acordou e o rio estava ali, do lado. Os indígenas Uitotos, que nunca duvidaram da sobrevivência das crianças, foram unânimes ao comentar: a floresta protegeu. Os espíritos guiaram. Para eles, o que aconteceu não é milagre, é parte da sabedoria ancestral. É o equilíbrio entre o visível e o invisível. Entre o que o homem moderno esqueceu e o que as crianças ainda lembram. E os relatos não pararam por aí. Um dos soldados da equipe de resgate, que pediu para não ser identificado, relatou que no momento em que encontraram as crianças, um cheiro estranho tomou conta do ambiente. Não era podre. Não era doce. Era um cheiro de planta que eles não conseguiam identificar. E o mais curioso, esse cheiro desapareceu segundos depois. Outro integrante da operação contou que uma das crianças, a do meio, ficou encarando uma árvore próxima por longos minutos, como se esperasse algo. Quando perguntaram o que ela olhava, ela respondeu apenas:
A moça que ajudava a gente, tá ali. Mas não havia ninguém. Esses relatos chegaram até a imprensa, mas foram rapidamente abafados por comunicados oficiais. O governo colombiano preferiu reforçar o lado técnico da missão, a estratégia de busca, os drones, o preparo dos soldados. Mas quem esteve na mata, quem vive ali, sabe que há algo que a lógica não consegue explicar. Durante a internação, Leslie revelou mais um detalhe inquietante. Em alguns momentos, os irmãos queriam parar. Não conseguiam mais andar. Ela dizia então que era hora de rezar, como a mãe ensinou. E logo depois disso, sempre aparecia uma fruta, um córrego, uma árvore com sombra. Como se algo ou alguém ouvisse e respondesse. Especialistas tentaram atribuir tudo ao instinto de sobrevivência, ao treinamento cultural das crianças. E sim, isso foi fundamental. Mas mesmo entre psicólogos experientes, houve quem admitisse. Há uma calma nelas que não é comum. Uma certeza. Como se soubessem desde o começo que estavam sendo protegidas. A família nunca negou os aspectos espirituais. A avó das crianças afirmou publicamente que rezou todos os dias para os espíritos da floresta e pediu proteção aos seres antigos da mata. Disse que deixou folhas sagradas no quintal e sonhou com a neta dizendo: estamos bem, mas com frio. E há outro detalhe que poucos sabem. Os indígenas da região contam que, tempos antes do acidente, um xamã teve uma visão de 4 estrelas caindo do céu, mas sendo envolvidas por uma névoa branca que as guiava de volta ao alto. Para eles, essa névoa era Devabu, uma entidade que cuida de crianças órfãs. Uma espécie de guardiã da infância. Nunca antes houve um relato tão literal dessa lenda, até agora. Ao saírem do hospital, as crianças foram recebidas como heroínas. Mas recusaram entrevistas, não participaram de eventos públicos e retornaram ao convívio da família em uma comunidade rural, longe das câmeras. Como se soubessem que essa história não foi feita para o espetáculo. E talvez seja isso que mais assuste e fascine ao mesmo tempo. Porque o que aconteceu naquela floresta não pode ser reproduzido, nem explicado por completo. Foi uma combinação de coragem, sabedoria ancestral, fé, e algo que não conseguimos ver. Algo que só as árvores, os rios e os ventos da Amazônia entendem. E talvez, no fundo, a floresta só tenha devolvido o que o mundo estava prestes a perder. A lembrança de que ainda existem forças que não podem ser medidas, apenas respeitadas. Se essa história tocou você, se fez arrepiar ou duvidar da realidade, se inscreve agora no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. E comenta aqui embaixo. Você acredita que algo sobrenatural ajudou essas crianças?